Tudo bem? Tudo bem, e vocês como é que passaram a semana? Tudo jóia, né? Graças a Deus. Então, hoje vamos aqui a última parte do nosso resumo. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre fotografia, capítulo 6. Então, o que se sabe é que todo mundo que tira uma fotografia coloca algo de si nessa fotografia. E qualquer pessoa pode tirar uma foto, desde que ela tenha um senso crítico, uma boa imaginação, ela conheça um pouco do equipamento e tenha uma mão firme. Dessa maneira você pode tirar uma boa fotografia. Então, a fotografia, assim como qualquer outra linguagem da arte, ela traz ideias, emoções e representa sensações, né? Quando você aprecia uma obra, as obras elas nos dão esses três caminhos para interpretar ideias, sentimentos e emoções. Aqui ele está falando que a fotografia não foi criada por uma só pessoa. Então, o primeiro nome, né, 1816, foi Niepce e Daguerre na França. Esses dois nomes aí são pioneiros da fotografia, mas a gente sabe que vários outros estavam fazendo pesquisa. Nós temos o Talbot na Inglaterra, que é um importante fotógrafo, e o Hércules Florence aqui na América, que eu já falei para vocês que ele morava aqui em Campinas. Então eles também estavam pesquisando. Inclusive quem batizou o nome fotografia foi o Hércules Florence. Então a gente diz que é um nome brasileiro. Mas quem conseguiu representar aquele galope do cavalo, né, uma sequência de fotografias, foi um francês chamado Étienne Jules Marey. Então, o Étienne Jules Marey, ele também abriu campo para outros fotógrafos, inclusive para o Edward Muybridge, que é um nome importantíssimo dentro da fotografia. O Muybridge, ele registra essa sequência do galope do cavalo, e aí as pessoas puderam observar as patas alternadas, né? Foi um choque, como eu já disse para vocês, porque acreditava-se até então que o cavalo galopava com a perna assim, né? Com as quatro patas assim, esticando e contraindo, como nós temos nessa gravura aqui do Jericó. Então, no começo as pessoas estranharam muito, mas depois elas acabaram aceitando. Então, a fotografia, ela abriu as portas para o cinema, nós vamos ver depois. Então, quando você vai tirar uma foto também, você deve levar várias coisas em consideração, né, para tirar uma boa foto. Primeiro aqui ele fala da questão da perspectiva, né, de você olhar linhas, né, olhar linha, por exemplo, forma e fundo, você olhar textura, podem ver, são os elementos da arte. Você olhar a cor, né, a cor transmitida sensação, você olhar ritmo, né, como nessas fotos aqui da página 127, equilíbrio, ângulo, enquadramento. Então, são esses os principais atributos que você deve olhar na hora de tirar uma boa fotografia. As linhas, né, que tem esse exemplo da estrada aqui, a figura e fundo, ele tá falando em forma aqui, né, que você pode sugerir uma forma que não está ali, como o reflexo causado nessa foto da menina aqui. Depois aqui você tem a textura, que você também pode conseguir efeitos, né? Que a textura é um elemento que você consegue ou através do tato ou do olhar. A questão da cor e luz, né? Transmitindo calor, frio, sensações. Ritmo, né? Ritmo aqui, ó, nessas crianças do trigo. Equilíbrio, aqui nesse outro zigue-zague. E depois, aqui também na bailarina, né? A questão do equilíbrio. E a questão do enquadramento e da angulação. O enquadramento, você isola aquilo que você não quer que apareça ali na fotografia. Então, com relação à fotografia, é bem simples aí, né? Esses elementos da fotografia, que são os mesmos que a gente usa na hora de observar qualquer outro tipo de obra de arte. Aí aqui ele fala um pouco do cinema, que a fotografia, assim, ela foi a mãe do cinema.
Por quê? Porque quando os irmãos Lumière, eles viram que se você colocasse uma luz, aqui tá a película, né? Aqui você coloca uma luz e você consegue projetar na parede, e se você fizer uma sequência, né, você passar aquilo como se fosse um rolo, você consegue o movimento, eles criaram a máquina de contar história, que é o cinema, né? Maravilhosa. Aqui ele dá aquele exemplo do filme que eu falei para vocês, da história do Hugo Cabret, não sei se vocês já assistiram, não, olha gente, se vocês não assistiram, assistam, que é muito legal. E também falando aqui do Charlie Chaplin, que foi um grande cineasta, né? Ele não só foi cineasta, ele escrevia as histórias, ele mesmo atuava e era o diretor. Então, ele criou o personagem Carlitos, famosíssimo aí dos princípios do cinema, né? Do começo do cinema mudo, onde um pianista ficava tocando ali junto com a exibição do cinema. Então, o pianista acompanhava, né, o movimento do personagem. Se era uma cena mais corrida, o piano ficava mais corrido, se era mais lenta, ele dava aquele acorde mais lento, e assim era. O piano é que acompanhava o filme. Interessante saber isso, né, gente, ali do começo do cinema mudo. E depois a gente vai ver o quê? Aqui a macrofotografia. O que é a macrofotografia? É o zoom. Quando você dá o zoom na máquina, a gente chama isso de macrofotografia. Você pega o detalhe ali da fotografia, né? E já entramos aqui no impressionismo. Que o impressionismo foi o quê? Da mesma maneira que a fotografia fascinou os impressionistas, eles ficaram fascinados pela máquina fotográfica, os impressionistas. E a fotografia, ela trabalha com luz, né? É a partir de uma luz que você cria, você queima o papel, abre, entra a luz, né? E é a luz que é refletida que faz queimar o papel e a película para registrar aquele momento ali. Os impressionistas, mesma coisa. Eles foram lá fora dos ateliês para captar a luz lá de fora, só que eles tinham que ser muito rápidos, né? Porque a luz muda. Então, eles queriam captar essa fugacidade aí das mudanças de luz. Então, é a primeira vez que há a ruptura da linha. Não existe mais aquele desenho linear, mas sim manchas. Então, nessa obra aqui do Pissarro, a pessoa fala, não, eu não tô aí não, isso aí é uma mancha. Não aceitaram também. Foi um choque ali o impressionismo, né? Então, depois a gente vai ver aqui que o maior de todos os impressionistas, né, o pai do impressionismo, vamos dizer assim, foi o Monet, Claude Monet. E o Claude Monet, assim, ele construiu, né, ele comprou uma propriedade ali nos arredores de Paris, chamada Giverny. Ele fez jardins, represou água, fez ponte japonesa, tinha os campos de flor, era um jardim mesmo ali, né? Ele transformou tudo em jardim, ele gostava muito de apreciar a natureza e tinha outros pintores ali junto com ele, né? Tinha o Degas, o Renoir, quem mais que ele fala aqui? Degas, Renoir, Pissarro, enfim, tinha vários aí. Monet também, né? Manet, tá? Aqui ele fala que a gente nem sabe, né, se os fragmentos são do vestido, ou são do céu, ou da sombrinha, ou são da vegetação, porque trabalha nesse campo aí das manchas, né, manchas, cores, formas, não, manchas e manchas. As sombras impressionistas são coloridas. Então, os impressionistas, eles fazem a cor na tela. Por exemplo, ele quer um verde, ele vai misturar amarelo e azul ali na tela. E a sombra impressionista, ela é colorida. Eles não usam preto, é muito difícil você ver preto numa pintura impressionista, não tem. Aí aqui tem uma foto do jardim, né, de Giverny, a gente vê que a fotografia, que a pintura se aproxima muito da fotografia, né, que quando você olha, você vê ali aquele monte de tons de verde. Então, eles captaram isso com muita propriedade. E aqui tem um parecer aqui de um psicanalista australiano que ele fala, um neurocirurgião, ele fala que o Monet era míope, porque aquelas manchas que ele cria lá, né, era sinal que ele não enxergava direito. Aí eu comentei com vocês que na velhice ele acaba ficando totalmente cego, ele não enxergava mais nada, mas como ele já estava acostumado, ele pintou tanto aquela ponte
ele pintou aquilo cego, né? Aquelas pontes lindas que a gente vê aí por aí nos museus afora do mundo inteiro, né? Então é uma obra linda, assim. Depois, aqui no final, ele faz uma consideração também sobre o fotógrafo Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado, ele fala que quando você tira uma foto rapidamente, né, sem ficar olhando muito aquele momento para dar o clique, você coloca algo de si. Mas quando é um trabalho, um projeto aprimorado, quando você fica ali, né, escolhendo o ângulo, você está preocupado em tal, você não é mais você que escolhe a foto. É a pessoa que está sendo fotografada que dá a fotografia para você. É muito lindo ele falar isso, né, gente? Porque a gente está acostumado a falar o contrário, que é o fotógrafo, que é o olhar do fotógrafo. Ele fala aqui, não, ó, olha só o que ele fala. Ó, a pessoa que está sendo fotografada, elas é que estão lhe dando as fotos. É muito bonito isso, né? E a foto dele, né, que tem essa temática contemporânea, né? Humanitária, né? Ligada às causas sociais, né? Muito bonito. Então, por hoje é só, viu, gente? Então, qualquer dúvida a gente tira lá na nossa live, porque na próxima semana já é a nossa prova, tá bom? Conto com vocês lá na live, tá joia? Uma ótima semana para todos. Um beijo grande. Tchau, tchau.